Olá! Vamos falar mais um pouco de Plutão agora em contato com os outros deuses. Como que a gente consegue interpretá-lo e o que ele provoca nos outros deuses. A gente vai encontrar no nosso mapa Plutão conectado também com os outros deuses, com os outros planetas. A gente já encontrou 5 planetas até aqui, mais Plutão. Esses 5 planetas vão representar a nossa base, vamos colocar assim, esses 5 primeiros deuses: Marte, Vênus, Mercúrio, Sol e Lua. Quando Plutão entra em contato com esses planetas, em algum momento da nossa vida ou de forma permanente, como pode ser visto no próprio mapa, a pessoa vai enfrentar todos aqueles tipos de poder, de obsessão, de controle representado por Plutão, de acordo com as áreas que aqueles outros deuses representam. É como se Plutão forçasse os outros deuses a se transformarem num sentido evolutivo. Vamos fazer essa interpretação aqui. Esse baralho se chama Cymbalum. Nesse baralho, Plutão é conhecido como o sedutor. É uma forma de conseguir enxergá-lo e interpretá-lo também, porque o que a gente chama de obsessão, de impulso de poder, pode ser visto como um impulso de sedução, algo nos seduz. Então a gente precisa entender que o que nos seduz não necessariamente é para poder nos destruir ou nos fazer mal, por mais que assim aparente. O objetivo é a transformação. Você observar o que você é num nível mais profundo e elevar sua luz. Quando Plutão se encontra com Marte, ele força o nosso guerreiro a agir de uma forma muitas vezes obsessiva, controlada, de um jeito às vezes até cego, o que pode ser bastante perigoso. A pessoa precisa desenvolver um nível de consciência muito apurado para poder ela não ser movida. Marte é o nosso guerreiro, aquele que move, apenas pelo impulso de poder que Plutão está provocando nele. Aqui a gente encontra a carta do vampiro. É como se Marte tivesse dominado por Plutão, onde às vezes ele pode ter ações, muitas vezes vampirescas. O que um vampiro faz? Ele simplesmente consome o outro e destrói o outro. Pode representar aquele tipo de momento onde a gente quer passar por cima de quem entrar na nossa frente, tentando nos impedir, por exemplo. A gente é capaz de destruir a outra pessoa ou fazer mal a ela se ela tentar nos impedir. Isso é Plutão no trono de poder, provocando Marte, o guerreiro, a agir de uma forma muitas vezes destrutiva. Quando a gente encontra Plutão conectado com Vênus, é como se ele fosse acorrentar Vênus. Vênus é a deusa do amor, da beleza, dos relacionamentos. E o que acontece se Plutão toca nela? Lá em Virgem eu contei o mito de Deméter e Perséfone, onde Perséfone foi sequestrada e eu disse que a gente conheceria o sequestrador de Perséfone. O sequestrador de Perséfone é Plutão. Perséfone representa o lado inocente do ser humano, principalmente inocente em relação à sexualidade, e Plutão representa o impulso de sexualidade mais profundo. Então, Plutão sequestrou Perséfone para poder mostrar para ela que o mundo é muito mais sombrio do que simplesmente um campo de flores. A gente consegue associar exatamente isso aos contatos de Plutão com Vênus, porque muitas vezes, principalmente no caso das mulheres, elas podem passar por sequestros de Plutão, levando elas a relacionamentos ou questões bem sombrias. O lado touro de Vênus é ilustrado por essa carta da marionete. Se a gente entende touro como o lado representante das nossas posses, daquilo que a gente tem, esse Plutão está dominando essa questão. Muitas vezes a pessoa pode se ver marionete daquilo que ela tem. E aí ela não desenvolve realmente um sentido evolutivo porque ela está preso nas posses por conta desse impulso profundo do submundo que Plutão está causando a ela, prendendo ela no que ela tem. As posses da pessoa possuem ela, não ela possui as posses. Isso é bastante comum de acontecer. Na questão dos relacionamentos, também tema de Vênus, essa carta se assemelha bastante à carta do diabo no tarô. Uma figura sinistra atrás e duas pessoas acorrentadas entre si. Aqui representa que existe um impulso, um jogo de poder nos relacionamentos.
onde cada um quer provar mais poder diante do outro, porque Plutão está sentado no trono e acorrentando Vênus. Então tudo isso precisa ser investigado num processo a longo prazo para poder entender o que Plutão quer de Vênus no quesito dos relacionamentos. Na questão das posses também isso é válido. Quando a gente encontra Plutão em relação a Mercúrio, a gente entende que Mercúrio é a nossa mente. Então Plutão é o nosso impulso profundo de poder. É como se ele provocasse em Mercúrio uma necessidade de aprofundamento nos conhecimentos e nos mistérios humanos. Mercúrio tem uma tendência a voar e simplesmente aprender e conhecer um pouquinho de cada. Plutão não vai permitir que fique apenas voando. Ele vai puxá-lo também para o submundo para ele conhecer e entender as coisas do submundo também. À medida que Mercúrio aprende e compreende as coisas do submundo, do inconsciente, ele ganha um poder de comunicação aprofundado, porque ele entende também essas coisas profundas. E aí a gente ilustra com essa carta do flautista. Nesse caso é apenas uma questão simbólica. Uma pessoa que entende e compreende a profundeza humana, muitas vezes ela tem uma capacidade de trazer outras pessoas junto a ela, assim como é representado nessa carta, porque o que ela está falando provoca, a partir de Plutão, algo profundo, uma curiosidade bem intensa nessas pessoas. Então o lado Gêmeos da curiosidade, tocado por Plutão, vai fazer com que a gente tenha uma curiosidade por aprofundar nos mistérios da vida. Porém, quando Plutão toca o lado Virgem de Mercúrio, a gente encontra essa carta onde a pessoa está se punindo. Se Virgem representa o nosso lado purificador, Plutão está lá no fundo do submundo, fazendo com que a pessoa sinta que ela precisa sempre se purificar mais. Então pode ser aterrador se a pessoa fica num ato de punição eterna, achando que ela precisa se purificar sempre mais. Não está errado, mas parte do processo de purificação tem a ver com a entrega. Não necessariamente com uma questão da pessoa precisar fazer tudo. Então o nosso lado auto-julgador, autocrítico pode ser bem intenso algumas vezes, onde a gente se pune mais do que deveria. Tudo isso Plutão está provocando, mas por que ele provoca isso? Isso que precisa ser investigado, o que precisa ser purificado de verdade. Quando Plutão toca a Lua, a gente entende que a Lua representa o nosso lado mãe e filho, sejamos homens ou mulheres. Então esse Deus do submundo profundo, ele está provocando na Lua uma certa destrutividade emocional, para poder a pessoa se desprender dessa questão, desse vínculo materno que pode ser às vezes prejudicial. Aqui a gente vê essa carta onde essa mulher, ela oferece uma criança ao fogo. Isso pode ser traduzido como uma necessidade muitas vezes da gente oferecer a nossa inocência, parte da nossa infância, a purificação do fogo. É como se Plutão estivesse nos chamando para poder entregar o que não faz parte da nossa necessidade evolutiva. Só que por se tratar da Lua, do nosso lado emocional, isso é doloroso, porque é uma necessidade de desprendimento de questões que, por mais difíceis que sejam, às vezes fazem parte do nosso trajeto e a gente se acostuma com aquilo. Então, nesses casos, é a hora que a gente precisa compreender que tem coisas que a gente realmente tem que enfrentar. Plutão está nos chamando para poder observar os traumas da nossa infância, os traumas relacionados ao nosso mundo lunar. E é importante olhar para isso porque muitas vezes a gente pode ficar repetindo esses traumas se a gente não purifica eles. Então Plutão vai sempre causar esse incômodo, essa intensidade emocional, porque ele está trazendo esses impulsos para a Lua poder se purificar. Só que a Lua, ela representa o nosso lado familiar. A gente não quer modificar facilmente aquilo. E aí pode ser um processo bem difícil quando a gente vê esse contato. Por fim, quando a gente vê o Plutão em contato com o Sol, a gente vê a carta do alquimista. Em algum momento da vida,
a gente vai precisar fazer esse trabalho alquímico para poder a gente se conhecer cada vez mais. Aqui a gente vê um mago, um alquimista, e aqui a gente vê uma figura sendo aquecida no fogo dentro de um pote, dentro de um vidro. Essa figura pode ser vista como o nosso ego. Quem somos nós aqui? Nós somos o alquimista, o nosso lado Plutão, mas nós também somos o ego, aquele lado que precisa passar pela purificação e que essa purificação é dolorosa. Quando a gente encontra o contato de Plutão com o Sol, a gente vê o nosso lado sombrio e o nosso lado iluminado precisando passar por essa alquimia. Você vai purificando o seu ser, quem você é. Às vezes você vai lá para o fundo do poço, às vezes você sente uma grande beatitude porque você está se purificando. Você está fazendo a alquimia da sua própria vida. Mas tudo isso, todo esse contato com Plutão, ele precisa ser levado em conta de que é um processo a longo prazo. Porque o sedutor está lá no submundo, nos chamando para poder encontrarmos a nossa pedra filosofal. Só que para poder a gente chegar até ela, a gente precisa ir eliminando os nossos impulsos de poder. Plutão nos chama até ela a partir dessa obsessão pelo poder, ao mesmo tempo que ele quer que a gente vá nessa direção, purificando essas obsessões. Porque essa pedra filosofal só pode ser encontrada e tocada à medida que uma pessoa realmente purifica esses impulsos de poder. Caso contrário, ela se prende em busca de uma sede de mais poder e não necessariamente cumpre um papel evolutivo que tem a ver com a purificação das nossas sombras, com a purificação de questões do inconsciente que podem ser altamente dominadoras para o ego. Então o ego, a consciência, precisa se fortalecer a ponto dessas figuras não dominarem ele. Caso contrário, a pessoa se vê com o poder nas mãos e a gente vê o estrago que isso pode causar num nível altamente coletivo. Por fim, qual que é o objetivo do sedutor? Ele vai querer que você observe as questões mais sombrias da sua própria alma, porque nessas questões sombrias você se fortalece e você se purifica. Porém, ele não trabalha necessariamente com questões fáceis de lidar. Pelo contrário, o domínio dele é o submundo, é o inconsciente mais profundo. E lá a gente encontra o que a gente tem de mais tenebroso, assim como a gente encontra também o que a gente tem de mais precioso. Então é todo um processo alquímico de morte e renascimento. O nosso lado fênix vai acontecendo no decorrer da vida. Tudo isso precisa ser feito com um processo de autoinvestigação, de autoconhecimento muito concentrado, mas é possível que tudo isso seja purificado.